Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título Anote hoje. Anote quanto auxílio poderá você prestar ainda hoje. Em casa, pense no valor desse ou daquele gesto de cooperação e carinho. No relacionamento comum, faça a gentileza que alguém esteja aguardando conforme a sua palavra. No grupo de trabalho, ouça com bondade a frase menos feliz sem passá-la adiante. Ofereça apoio e compreensão ao colega em dificuldade. Estimule o serviço com expressões de louvor. Quanto puder, procure resolver problemas sem alardear seu esforço. Em qualquer lugar, pratique a boa influência. Desculpe faltas alheias, consciente de que você também pode errar. Observe quanto auxílio poderá você desenvolver no trânsito respeitando sinais. Acrescente paz e reconforto à dádiva que fizer. Evite gritar para não chocar a quem ouve. Pegue a sua pequena prestação de serviço à comunidade, conservando a limpeza por onde passe. Sobretudo, mostre simpatia e reconhecerá que o seu sorriso em favor dos outros é sempre uma chave de luz para que você encontre novas bênçãos de Deus. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Para o tema de hoje, eu escolhi uma coisa que é muito comum para todos nós e muito importante para todos e é muito questionada. A abordagem que eu vou dar aqui é uma abordagem, é um prisma desse complexo tão importante para todos nós que se chama família. Então a família, né, a célula máter da sociedade. E se a gente abre o Livro dos Espíritos, tem lá no capítulo 7, a lei da sociedade. É interessante, né? Veja como é organizado esse tal de André Luiz, do nosso organizador da doutrina, né? Que foi Allan Kardec. E com a visão bem didática, né? A lei da sociedade tem no item 3 os laços de família. Então está bem claro lá para nós. Lá. E eu vou resumir aqui, basicamente, o que foi dito ali. Nas questões que eles abordaram no Livro dos Espíritos, esclarece que para a evolução do homem, no sentido, homem aqui no sentido universal, né? Homem, mulher, todos nós, além das necessidades físicas, tá? O progresso humano necessita da evolução moral, na qual os liames sociais estão representados nos laços de família. Né? E pela vontade de Deus, que Ele assim quis, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos no seio familiar. Então, ali ainda se coloca, né, na última questão desse item, que se não houvessem os laços de família na humanidade, né, haveria uma recrudescência do egoísmo para toda a humanidade. O que quer dizer isso? Que se nós não pertencêssemos a nenhuma família, né, nós estaríamos voltados apenas para nós, para a nossa própria individualidade. Né? A gente não ia se preocupar com pai, com mãe, com irmãos, com ninguém, só com a gente mesmo. E não ia se preocupar com os filhos também. E por consequência, no nosso futuro também nenhum filho ia se preocupar com a gente. Né? Apesar disso ser até muito comum hoje em dia, né? Muitos pais serem abandonados pelos filhos, muitos filhos abandonarem os pais, né? Mas não é isso que a humanidade precisa. A humanidade precisa aprender a viver em irmandade e evoluir. Né? Então, essas colocações, né, que está ali, só essa pequena parte que tem ali no Livro dos Espíritos, né, na lei da sociedade, né, então já mostra para a gente como é importante a gente entender o que é a família para a evolução da humanidade, né, de todos nós. E que é muito mais um desafio, a família, para a nossa evolução, né? Mas esse desafio, ela representa a misericórdia de Deus para a nossa evolução, para as nossas vidas. Muitos de nós tivemos pais com problemas, né, de alcoolismo, alguns pais que eram muito agressivos, outros que eram muito ditadores, outros que foram ausentes, outros que simplesmente abandonaram a família e deixaram a família, né, sem o apoio paterno. Muitas mães também já fizeram isso, né? Abandonaram seus filhos, foram viver outras vidas, outros sentidos. E a gente percebe que todos nós, às vezes, achamos que a gente não está no lugar certo, né?
que a nossa família não é aquela que a gente merecia, que a gente merecia coisa melhor, né? E a gente às vezes tem dificuldade para lidar com os irmãos, né? Que em famílias mais numerosas, como eram as antigas, né? Eu venho de uma família de 8 irmãos, né? Eu sou o mais velho. Então a gente tinha muita dificuldade para lidar com todos os irmãos. Várias idades, vários homens, mulheres na mesma casa, né? Então hoje é mais fácil, a maioria das famílias tem 1, 2 filhos, né? Então fica um pouco mais fácil. Mas a gente percebe como é difícil as pessoas se colocarem, né? Acharem o seu papel na sociedade ali familiar, né? Existe uma terapia hoje que está muito em voga, que é a terapia da constelação familiar, né? Então, muitos profissionais psicoterapeutas aplicam a terapia da constelação familiar para a gente poder se situar melhor, né? Para a gente se encontrar melhor dentro da família. Que papel eu exerço, o que eu faço ali dentro, o que me cabe, o que não me cabe, né? E é muito importante isso. Mas fica ainda um vazio, um espaço muito grande se a gente não entender o que a doutrina espírita nos trouxe, né? Então, a misericórdia de Deus, a gente às vezes não entende. Por que eu tenho um irmão tão chato? Por que eu tenho uma mãe tão difícil? Por que eu tenho um pai que é alcoólatra? Por que meu irmão está querendo me passar a perna aqui na herança, né? Por que tem tios ali que prejudicam tanto, às vezes, uma outra família, né? E às vezes não é só um, ali são vários que estão ali em conflitos, né? Disputando uma terra, disputando um problema né? Que gera às vezes um mal para todos ali, né? E às vezes uma coisa que tem um valor grande, mas às vezes não é de direito, ele contrata advogados e vai uma coisa, né? Que não acaba nunca. Irmãos e irmãs que se detestam, se odeiam, e um caluniando o outro, né? Agindo de formas assim tão agressivas, e a gente vê, mas meu Deus, o que acontece com as famílias de hoje, né? Aí, como se não bastasse tudo isso, ainda aparecem as drogas, né? Que peguem ainda os filhos, os adolescentes de 15 anos que começam a se drogar, né, muito cedo, né? Ao exemplo dos pais que bebem, os filhos começam a beber cedo e a bebida só já não chega, daí já começam a fumar, vem o narguile, daí depois vem a maconha, depois vem o crack, né? Quando vê, está aquele absurdo ali. E aí os pais perdem a condição de controlar o filho de 15 anos não quer ir para aula, não quer estudar, não quer trabalhar, começa a brigar dentro de casa porque quer o dinheiro. E isso é a realidade de muitas famílias, infelizmente, hoje em dia, né? Pessoas de bem, pessoas que tiveram boa formação religiosa, né? Trabalhadores, pessoas honestas, às vezes tem um filho que sai fora da casinha. Algumas famílias que às vezes adotam, né, os filhos e esse filho acaba se transformando num problema, né? E parece que ao invés de se tornar agradecido e zelar por aqueles pais e colaborar, ele acaba se transformando às vezes em uma criatura egoísta e tomando atitudes totalmente erradas, né? Então a gente pensa assim, como pode, né? O cara foi adotado, né? Estava jogado literalmente na lata do lixo, foi adotado por uma família que deu educação, deu instrução, e daí o cara se transforma num verdadeiro monstro ali, né? Por que isso? Por que acontece isso, né? Como pode hoje, em pleno século XXI, a gente está passando por isso ainda, né? Essas dificuldades. A doutrina espírita, graças a Deus, né? O nosso Consolador prometido por Jesus, vem nos esclarecer. E é sempre bom lembrar, e eu enumerei aqui novamente, que para a gente entender essa misericórdia de Deus, né, no âmbito familiar, a gente tem que entender os fundamentos da doutrina espírita, que explicam tudo isso de uma maneira muito clara. Todas as palestras que já foram feitas aqui nesse ano e os anteriores, né, a gente vai ver lá. Então, alguns falam sobre a caridade, as formas da caridade, outros falam sobre vários temas que tiveram aqui, sobre Deus, sobre oração. Então, a gente pensa assim, como que eu vou juntar todas essas pecinhas e trazer para a minha realidade, para a minha vida, para a minha família? A doutrina espírita, ela precisa ser entendida com 5 conceitos básicos. A existência de Deus. Deus existe. Então, nós não estamos ao léu no universo. Deus existe. A imortalidade da alma. Ou seja, nós não morremos. A morte não existe. Existe a morte do corpo. E o corpo é um veículo para a gente estar aqui na Terra. Somos todos imortais. Então, nós não somos o corpo. Estamos no corpo, né? A pluralidade das existências. Quer dizer que nós temos hoje uma das muitas vidas que nós já tivemos. E essa vida de hoje é reflexo daquilo que nós tivemos ontem, do que a gente fez e deixou de fazer. Então as minhas dificuldades, os meus defeitos,
os meus acertos, as minhas facilidades da vida hoje são fruto do que eu plantei lá atrás. Então, se eu tive o bom senso de aproveitar bem as minhas encarnações anteriores, hoje eu vou ter um pouco mais de facilidade para lidar com as dificuldades da vida. Pluralidade das existências é uma prerrogativa do Espiritismo. A pluralidade dos mundos habitados. Quando a gente fala assim, e eu quando era mais criança, eu achava, como assim, né? O homem já foi para a Lua, não encontrou ninguém lá, né? Mandou sondas para Marte, não achou ninguém lá. Como assim que existe mundos habitados? Aonde que estão esses mundos habitados? E aí a gente tem que lembrar que existem dimensões que a gente não enxerga. Dentro dessa sala aqui tem um ar. Nesse ar está pairando aqui várias fungos e bactérias. Se a gente falar em Covid, todo mundo sabe o que é. É um vírus, né, que matou muita gente. Inclusive aqui da nossa reunião, muita gente perdeu seres amados, né, pelo Covid. Então a gente sabe que esse vírus invisível, ele está numa outra dimensão que nos afeta. Então existem vida em outras dimensões? Existem. Em outros mundos? Existem. Talvez não dessa forma que a gente vê diretamente aqui, né, mas existem vidas, né, em outros planetas? Existem. Essa é uma prerrogativa da existência da inteligência, né, de Deus, que o Espiritismo traz como prerrogativa para a assertiva dele. E a comunicabilidade dos espíritos, quer dizer que os espíritos que já não estão encarnados, eles também se comunicam conosco. Isso através dos médiuns, né, e através de várias formas, né? Então, a gente tem as reuniões mediúnicas dentro da doutrina espírita, algumas reuniões como... acho que tem algumas outras religiões que fazem... Cada religião trata um nome diferente, né? As reuniões a falar em línguas, aquele momento lá que é um momento do Divino Espírito Santo para uns, que são momentos que os espíritos se manifestam às vezes, né? As possessões, entre aspas, né, dos demônios e tal, são espíritos que às vezes se manifestam. E são espíritos que se manifestam às vezes de uma maneira, né, que eles conseguem, né? Então, gente, tudo o que está na nossa família, né, faz parte do nosso merecimento, né? Então, assim, a ciência da psicologia e da psiquiatria, ela aponta as mães como as responsáveis de todos os problemas. No final das contas, né, são as mães as culpadas, né? Então, será que são as mães que são culpadas? Elas são, sim, culpadas por todas as nossas deficiências, por nossos traumas, por tudo que a gente sofreu, né, quando criança, as mães são culpadas. Mas aí vem um detalhe. A gente tem a mãe que merece. Cada um tem a mãe e o pai que merece, né? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, pensando assim, com o entendimento da doutrina, fica muito mais fácil da gente entender como Deus é justo e misericordioso. Ele nos colocou na família certa, no lugar certo, na hora certa, né? Então não foi o preservativo que furou, não foi o anticoncepcional que foi esquecido, não foi o acidente de percurso que nos fez chegar aqui hoje, né? Mas foi aquele momento que era para a gente vir. Primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, né? Ou filho único, seja como for. E se hoje nós não somos os pais, né, dos nossos pais, provavelmente ontem nós fomos. Se hoje nós não somos a esposa, né, do nosso filho, né, se os papéis hoje não são daqueles que a gente desejaria, né, naqueles conflitos, né, do complexo de Édipo, o complexo de Electra, que os filhos têm com os pais e com as mães, é porque a gente já teve essas personalidades vividas em outras ocasiões, em outros momentos. Ou seja, o pai que é hoje pai talvez tenha sido filho na encarnação passada, um bom filho, um mau filho. Aquela personalidade difícil dentro da nossa família foi aquela pessoa que a gente lesou, machucou, passou para trás, né? Cometeu erros com ela e que hoje vem sendo difícil. Aquele filho que usa droga, que cobra da gente uma coisa que não existe, né? E que nos prejudica e a gente não consegue, né, tirar ele daquele estado que ele está, provavelmente porque a gente já fez muita coisa errada com ele, a gente já desandou ele muito antes, né? E ele vem aqui nos cobrar. Então, lei de causa e efeito, lei de evolução, lei da reencarnação, nada no universo acontece sem que Deus queira, né? Mas Deus não quer porque quer, como Deus birrento, um Deus que impõe goela abaixo, não. Ele tem leis claras que nos regem, né? A gente tem
a misericórdia de Deus através do entendimento, do raciocínio, né? Com o qual a gente pode ver a lógica que a gente está aqui encarnados, né? Encontramos os porquês da vida em família. Então, se a gente não precisa fazer regressão a vidas passadas, que nem eu vi uma psicóloga falando, para a gente saber os nossos problemas, os nossos defeitos e onde a gente precisa melhorar. Basta a gente olhar um pouquinho para os lados, ver como é que os outros nos veem, como eles nos enxergam e o que a gente enxerga dos outros, que a gente já consegue, usando a humildade, a gente vai enxergar onde a gente precisa melhorar, né? Eu vou colocar aqui de uma maneira bem simples, bem rápida, que a nossa família é a melhor que a gente merece, né? E nós podemos e devemos fazer o nosso melhor também por ela, né? Pais, mães, irmãos, e todos nós somos muito abençoados de termos uma família. Alguns aqui talvez não conheceram o pai, alguns não conheceram as próprias mães, né? Então todos nós aqui tivemos muita dificuldade talvez lá atrás. Mas lembre que nós também fizemos muita gente sofrer antes de estar aqui hoje. Então se a gente sofre hoje, é porque a gente tem alguma coisinha lá atrás que nos permitiu sofrer também, né? Para a gente sentir isso e não se repetir nos nossos erros, né? Lembrando que os pais, eles têm sempre um grande dever de dar o exemplo para os filhos, né? De como enfrentar as situações, as dificuldades, né? E através do meu exemplo como pai, que eu vou mostrar para o meu filho o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer, né? Mas ele vai fazer dentro daquilo que ele acha que é certo, dentro das considerações que ele tem. A família, gente, ela precisa, qualquer que seja, de qualquer religião, precisa sempre uma orientação religiosa. Então, não interessa se é católico, evangélico, espírita, presbiteriano, mórmon, budista, né? Mas a gente precisa dessa orientação religiosa para que a gente tenha essa confiança na misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é uma palavra que a gente não deve esquecer nunca. O Consolador Prometido, o Espiritismo, ele nos explica isso. Isso nos torna um pouco menos agressivos contra a nossa própria vida, né? E a gente consegue ter um pouco mais de resignação com as dificuldades que a gente tem aqui, né? Então, aqueles pensamentos suicidas, aqueles pensamentos de raiva, de ódio que a gente gera para aquelas pessoas que fazem parte da nossa família ou contra a gente mesmo, né? Porque a gente acha que não merece o que tem ou o que está sofrendo, a gente pode ter a certeza que a gente tem muito menos sofrimento do que merecia e muito mais ajuda do que merece também. Deus sempre está nos ajudando, os anjos da guarda. É interessante a gente pensar que numa família, cada um de nós tem o nosso mentor, o nosso protetor espiritual individual de cada um. E cada família tem também um protetor maior, que é de toda a família. Então todos nós aqui somos muito bem protegidos, né? Então a família é a base de tudo, é a célula máter da sociedade e é onde a gente precisa fortalecer os nossos vínculos. Por isso a importância de a gente fazer a nossa oração em família, reunir as famílias, seja num Pai Nosso, né, na hora do almoço, na hora da comida, e criar o hábito do nosso evangelho, né, semanal, pelo menos, uma vez por semana, reunir todos, darem-se as mãos, fazer uma oração, né, e aproveitar para fortalecer esse vínculo que a gente precisa tanto. Graças a Deus, a nossa família nos aceitou. Veja, todos nós estamos aqui porque os nossos pais não nos abortaram. Eles poderiam ter abortado a gente e não nos abortaram, senão a gente não estaria aqui, né? Então a gente também tem que pensar que todos nós aqui estamos beneficiados pela misericórdia divina, gente, né? São as palavras que eu queria colocar para vocês a respeito de família. Existem muitas outras abordagens que já foram feitas e que a gente pode entender, mas são as principais e as mais importantes aí para hoje, tá bom? Eu peço que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Nossa Senhora, a Mãe Maria, dulcifique os nossos corações para que a gente possa enfrentar os nossos dias a dias dentro das nossas famílias da melhor forma possível. Uma boa noite.